A assassinação inesperada, como um ato anarquista, transformou a história dos Estados Unidos em 1901. A cidade de São Bento das Flores, um cenário onde a tradição e a natureza se entrelaçam, viu seu coração pulsar de forma diferente em uma noite fatídica. Ana, uma jovem de 22 anos, vivia sua vida tranquila, ensinada pelo pai, Joaquim, um veterano de guerra que sempre valorizou a honestidade e a força da família. A simplicidade da casa, entre o pomar florido e a horta bem cuidada de Dona Maria, vibrava em harmonia com os pássaros que cantavam ao amanhecer. Mas essa serenidade estava prestes a ser quebrada. A expansão da empresa do temido Sr. Andrade trouxe promessas vazias. O glitter do progresso escondia a escravidão disfarçada do trabalho escravo. Joaquim, com sua postura digna, recusou-se a ficar em silêncio diante das injustiças e perdeu seu emprego, um golpe devastador para a honra que ele havia lutado para sustentar. Ana viu seu pai desmoronar, um homem forte agora se mostrando vulnerável, seus olhos brilhando de desespero e seu peito apertado com a vergonha que lhe acometia. A dor em seu coração crescia, assim como a pressão em casa. Dom Maria, sempre um pilar de coragem, começou a se deixar levar pela ansiedade. Uma noite, enquanto a cidade se preparava para um evento chique, Ana ouviu vozes sussurrando nas sombras. Um grupo de jovens lutadores pela justiça se reunia em busca de reformar a cidade e libertar suas valas de opressão. A primeira hesitação apareceu, como um frio que percorria sua espinha. Mas ao ouvir a história de um amigo que perdera tudo para o Sr. Andrade, a indignação de Ana se acendeu como uma fogueira. A decisão tomou forma. Desafiaria o medo e se uniria ao movimento anarquista. A cada protesto organizado, Ana se tornava uma líder. No entanto, a tensão em casa se tornava insuportável. O confronto com Joaquim era explosivo, a honra e o amor em colisão. Ele gritou: "Você está destruindo sua própria família, Ana." Aquelas palavras arderam na alma dela, enquanto seu coração pulsava entre a necessidade de lutar e o desejo de ser aceita. A pressão aumentou ainda mais quando Dona Maria não conseguiu o tratamento que precisava, a nova injustiça a levando ao limite. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Agora, com o grande protesto se aproximando, a dúvida a consumia. Ana sabia que estava prestes a romper a linha que poderia uni-la à sua família ou separá-la para sempre. A traição de um dos aliados na luta armada a levou a questionar tudo o que havia construído. No fundo do seu coração, a última frase de seu pai ecoava como um mantra desolador, um lembrete do que ela poderia perder. O que ela faria? Seguiria em frente e lutaria por um mundo mais justo, mesmo diante da dor e da incerteza, ou recuaria para proteger a família que tanto amava? O peso da dúvida a envolvia, enquanto a noite caía na cidade, e a marcha se aproximava com a promessa de mudança diante de seus olhos. Ana estava de pé, olhando pela janela, a lua iluminando seu rosto pálido. O frio do luar parecia refletir a tempestade em seu coração. O barulho da cidade vibrava ao longe, sonoros gritos de liberdade pairando no ar pesado de tensão e revolta. O dia do grande protesto se aproximava, e cada momento que passava parecia uma eternidade. No fundo, havia uma parte dela que se perguntava se tudo aquilo valia a pena. A luta pela justiça era nobre, mas o preço que ela pagava era alto. A voz de seu pai ainda ecoava em sua mente: família em primeiro lugar, Ana. Nunca se esqueça. E a imagem de Dona Maria fraquejando com a doença aumentava a culpa que a consumia. Como poderia se arriscar quando a vida da mãe estava em jogo? As ruas, no entanto, chamavam por mudança. Ana se lembrou das histórias compartilhadas por aqueles que se uniam a ela. Era como se uma centelha de esperança tivesse sido acesa em cada trabalhador que sonhava com liberdade. A vida deles não poderia ser esquecida. Uma nova força a moveu, e ela decidiu que não poderia se calar. O alvoroço na cidade respondia ao chamado de sua alma. A luta era por eles, por todos. Quando o dia finalmente chegou, a cidade estava em festa, mas com um clima de expectativa angustiante. A praça se encheu de militantes, suas vozes ecoando como um só coração pulsante. Ana se sentiu hipnotizada pela energia vibrante ao seu redor. Ela subiu em um banco, a adrenalina disparando enquanto olhava a multidão. Todos estavam ali com um único propósito. E naquele instante, ela também era parte de algo maior.
Não estamos aqui só por nós mesmos. Ana gritou, seu coração batendo forte. Estamos por aqueles que não podem lutar. Por cada pai que perdeu o emprego, cada filho que viu a mãe sofrer. Chega de opressão. Chega de silêncio. O clamor da multidão explodiu ao seu redor. O momento parecia mágico, como se a esperança e a revolta se entrelaçassem em sua essência. Mas por trás desse fervor espreitava uma sombra que Ana ainda não perceberá. O traidor em suas fileiras sussurrava mentiras ao Sr. Andrade, pronto para desestabilizar todo o movimento. Enquanto a manifestação seguia, o céu não poderia estar mais azul, e a união parecia invencível. Porém, uma brisa fria percorreu o local, uma sensação premonitória de que algo muito perigoso se aproximava. Ana sentiu um arrepio na espinha, como se o ar tivesse mudado. Ela não tinha certeza do que isso significava, mas, no fundo, um aviso ecoou em sua mente. O sonho de liberdade e mudança poderia custar mais do que ela imaginava. E de repente um estrondo. O chão tremeu sob seus pés e gritos ensurdecedores invadiram o ambiente. Ana virou-se, o terror estampado em seu rosto. Sussurros e pânico se espalharam, a multidão desconcertada se dispersou em um caos apressado. O que estava acontecendo? O que ela havia desencadeado? Ana ficou paralisada, com o coração acelerado, sentindo uma onda de pânico e confusão. O sonho de um futuro melhor parecia agora muito distante. Enquanto a multidão se dispersava, uma nova luta começava dentro dela, uma escolha a ser feita: confrontar a verdade que a assombrava ou deixar tudo para trás. E nesse momento de desespero, algo mudou. Uma figura conhecida aproximou-se, sua face marcada pela determinação. Era alguém que Ana não esperava ver, e essa aparição poderia mudar o curso de sua vida mais uma vez. O que ela diria? O que aconteceria a seguir? A próxima decisão dela poderia transformá-la para sempre. Ana não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Era Pedro, seu irmão mais velho. Ele chegará de repente com um olhar preocupado, mas determinado. Os dois sempre tiveram uma conexão intensa, um laço formado não só pelo sangue, mas pela luta diária por uma vida melhor. Nos momentos mais difíceis, era ele quem a encorajava a seguir. E agora, diante do caos, sua presença trazia um misto de conforto e ansiedade. Ana! Ele gritou, tentando se fazer ouvir sobre os gritos da multidão que se desintegrava ao redor. Temos que sair daqui. É perigoso. Ela sentiu seu coração acelerar, mas em vez de fugir, uma nova chama queimava dentro dela. Pedro, não podemos ir embora. Nós precisamos encontrar os outros. Temos que nos organizar. Pedro hesitou, seus olhos refletindo a confusão que também dominava Ana. Mas Ana, e a mamãe? E se você se machucar? O que adianta lutar se não estamos a salvo? A angustiante verdade da doença de Dona Maria pairava sobre eles, como a sombra de um predador faminto e implacável. Ana queria gritar que a luta era maior do que era por todos que padeciam em silêncio. Mas, neste momento, se sentia dividida. A segurança da família ou a esperança de um futuro melhor? A vontade de mudar ou o amor incondicional por sua mãe? A gritaria ao fundo crescia em intensidade. O estrondo que havia interrompido o protesto agora gerava ecos de pânico, e a multidão não parava de correr. Como um rio revolto, todos buscavam abrigo, e o calor da revolta foi transformado em medo. Ana viu pessoas caindo e se levantando, correndo sem direção. Com um impulso, ela segurou a mão de Pedro. Vem, vamos ajudar quem pudermos. Pedro balançou a cabeça relutante, mas a determinação da irmã era incontestável. Os dois começaram a agir por impulso, carregando os que estavam caindo, puxando os que estavam perdidos. O calor humano no meio da confusão era palpável. Pessoas se uniam em solidariedade, esquecendo momentaneamente suas diferenças. Em meio ao caos, Ana avistou uma jovem caída, seus olhos cheios de pânico. O instinto a levou até ela. Está tudo bem, você está segura agora. Mas no fundo, Ana sabia que nem tudo estava seguro. O momento era frágil e tudo poderia desmoronar a qualquer instante. Enquanto ajudavam os feridos, um estrondo ensurdecedor ecoou novamente, e Ana se virou para ver de onde vinha. O cenário mudou rapidamente, com grupos de policiais ou militares se erguerem nas laterais da praça, a intenção clara: manter a ordem a qualquer custo. O temor chegou como uma neblina densa, e em um piscar de olhos a esperança parecia se dissipar. Com o coração na garganta, Ana percebeu que a situação estava se tornando ainda mais perigosa. Eles não podiam se deixar levar pelo desespero, mas a confrontação parecia iminente. Pedro, precisamos fazer algo. As vozes ao redor começavam a se calar, e a pressão aumentava, como se a cidade toda estivesse prendendo a respiração. Uma decisão radical precisava ser tomada. O que fazer quando a luta por justiça se transformava em risco de vida?
Diante do medo e da realidade esmagadora, Ana sentiu uma onda de determinação. Precisamos nos reunir, inspirar os outros, ou dela nada sobrará. E naquele momento, no ápice do caos, ela se lembrou da força que sentirá quando subira no banco. O chamado à luta ainda era forte dentro dela. Mas o que aconteceria se fossem cercados? E se tudo que construíram ao longo daquele tempo caísse por terra? Ana não sabia a resposta, mas sabia que a próxima escolha poderia selar o destino não apenas dela, mas de todos que buscavam liberdade. O momento se tornava mais crítico a cada segundo, e a linha entre a revolta e a destruição começava a se borrar enquanto o pânico começava a se dissipar e as pessoas olhavam para Ana e Pedro. A multidão parecia esperar por alguém que tivesse coragem de se levantar de novo. E ali, naquele espaço de tempo que fez o mundo parar, Ana decidiu que não podia ser só mais uma voz na multidão. Ela era uma líder, e precisava se tornar isso. Agora, o que viria a seguir? Uma nova luta estava prestes a começar. Ana sentiu o peso da expectativa fluir pelo ar. O olhar ansioso da multidão se fixou nela, como se fossem um único organismo pulsante. Havia um clamor por esperança, um pedido silencioso por coragem. Pedro, ainda segurando sua mão, sentiu a determinação dela vibrar. Ana, ele começou, mas ela interrompeu, a voz firme e clara. Precisamos encontrar nossos amigos. Juntos, somos mais fortes. E essa ideia acendeu uma luz em seus corações. O coletivo poderia resistir ao medo e criar uma onda de mudança. Ela começou a se mover em direção aos que estavam agrupados, gritando para todos ouvirem. Pessoal, precisamos nos unir. A luta não é individual, é nossa. E então, como uma tocha acesa, a chama da coragem começou a se espalhar. Mais pessoas se juntaram a elas, gritando palavras de apoio, levantando os punhos em solidariedade. Pedro observou tudo com aquele misto de orgulho e medo. Ele nunca tinha visto Ana tão intensa, tão viva. Mas à medida que mais rostos se juntavam a eles, o som dos gritos se intensificou. As forças de segurança, com seus uniformes pesados e rostos impassíveis, se preparavam. Ana sentiu seu coração disparar e por um instante a dúvida a assolou. E se o que fizermos acabar em violência? O que diremos para nossa mãe? Ela pensou, lembrando-se de Dona Maria, doente e vulnerável, esperando por notícias. Mas logo aquela imagem se dissipou, substituída pela certeza de que a mudança não aconteceria no silêncio. Vamos mostrar nossa força! Ela gritou, a voz ecoando como um trovão entre os manifestantes. A multidão respondeu com um rugido, como se uma tempestade estivesse se formando. Mas a adrenalina se misturava ao medo. Ana notou olhares nervosos, dedos inquietos. E quando as forças de segurança avançaram, os ânimos se agitaram. A primeira linha dos manifestantes hesitou, percebendo que o risco estava se tornando muito real. Fiquem firmes. Ana gritou mais uma vez, forçando um sorriso. Pensem naquilo pelo que estamos lutando. A liberdade é a nossa voz, e não podemos nos calar agora. Os rostos ao seu redor começaram a se recompor, e ela viu a determinação se solidificando nos olhos de alguns. A esperança de um futuro diferente estava agora pulsando, como a batida de um tambor na escuridão. Com um gesto decidido, ela ergueu o braço, como um sinal para que todos fizessem o mesmo. Recusem-se a ceder ao medo. Estamos aqui por nossa dignidade, por nossas famílias, por todos que não têm voz. Em meio à carga elétrica do momento, Ana viu uma jovem na frente, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso de aprovação no rosto. Sim, gritou a garota, levantando o braço em apoio. O eco daquela confirmação uniu ainda mais os presentes. Mas, ao olhar para os policiais, Ana sentiu o raio da tensão crescer. Aquela presença açoitava a multidão como um redemoinho. Teriam coragem de confrontá-los? Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto ela sabia que uma decisão precisava ser tomada. Vamos caminhar juntos. Ana gritou. Não é uma saída, é uma nova entrada. Para um futuro que construímos com nossas mãos. Nesse exato momento, um estrondo ressoou pelo ar. Um dos policiais atirou um gás lacrimogêneo em direção à multidão, e o mundo de Ana se transformou em um frenesi de gritos e pânico. O caos se instalou, e a coragem que antes pulsava começou a se desvanecer entre a nuvem de fumaça. Ana olhou para Pedro, que estava ao seu lado, e viu o mesmo terror refletido em seu olhar. Estamos em perigo, temos que sair daqui agora. Ele gritou, puxando-a em direção à saída. Mas Ana, sentindo a pressão do momento, segurou firme a mão dele. Não podemos nos afastar, devemos lutar por isso. O que ela não esperava era que aquele grito de determinação estava prestes a levá-la a uma verdade devastadora que mudaria tudo. O que aconteceria se a luta que escolhera, em nome da liberdade, custasse a vida de alguém muito próximo a ela?
Diante da nuvem de gás e do desespero crescendo, Ana se perguntava, era a hora de recuar ou de avançar? A resposta que ela encontraria poderia não ser apenas a da sua própria luta, mas da de todos que a cercavam. O gás lacrimogêneo começou a se espalhar e Ana sentiu os olhos arderem. A multidão, antes pulsante e vibrante, agora se despedaçava em um turbilhão caótico. Gritos de dor e pânico ecoavam enquanto as pessoas tentavam se afastar, mas Ana não conseguia se mover. Sua determinação permanecia firme, ancorada em uma ideia maior, mas o medo se infiltrava rapidamente no seu coração. É só um gás, Pedro gritou, tentando esconder sua própria aflição. Vamos, eles estão nos cercando. Os rostos ao redor se misturavam em sombras de terror, e Ana começou a sentir que o mundo estava se desintegrando em sua volta. Mas havia algo a mais, um sentimento profundo de que ela não poderia desistir. O eco das palavras que ela havia gritado há pouco ainda reverberava em sua mente. Vamos mostrar nossa força. Ana! As lágrimas escorriam pelo rosto de uma jovem próxima, que apesar do desespero mantinha os punhos cerrados. Estou com você. Vamos nos juntar. Ana olhou para ela e a força daquela conexão lhe deu um novo sopro de vida. Sim, estamos juntos. A liberdade é nossa. Gritou, tentando contagiar aqueles ao seu redor. Não deixem que o medo nos divida. À medida que a fumaça se tornava densa e o ar pesado, uma imagem de Dona Maria cruzou sua mente novamente. O contraste entre a luta presente e a vulnerabilidade de sua mãe doente era aflitivo. Mas ela sabia que não poderia recuar agora. Um estrondo ainda mais alto fez o chão tremer. Um dos manifestantes, em um impulso de ira, começou a atirar objetos na direção da polícia e instantaneamente a situação se acirrou. Ana viu a tensão nas feições dos oficiais se transformar em raiva. Eles estavam prontos para reagir. Voltem. Não deixem que isso avance para a violência. Ana gritou, mas sua voz mal atravessava a bruma do medo. Pedradas começaram a voar. O caos tomou conta e Ana, em meio a isso tudo, viu Pedro se afastar lentamente, o desespero tomando conta dele. Pedro, volte aqui. Ela gritou, mas ele hesitava. A luta interna refletia-se em seu olhar. O que fazer? Defender a esperança ou cuidar de si mesmo? Eu não sei se. Vamos, você é mais forte que isso. Ela implorou, estendendo a mão. Precisamos lutar ou iremos perder tudo. Ela não queria que a determinação dele se apagasse. Então, como um gesto de reafirmação, ergueu o braço novamente, mas dessa vez, não apenas como um símbolo. Era um convite para resistirem juntos, uma busca por um novo começo, mesmo que a fumaça os envolvesse. Uma onda de sentimento tomou conta dela. Se aquela fosse realmente a última vez, que fosse lembrada por sua coragem e não por seu medo. Ana percebeu que a multidão estava dividida. Muitos voltavam atrás enquanto outros avançavam e entre eles algumas caras conhecidas. Ela viu alguns amigos e o alívio a atravessou. Mas no fundo, a dúvida ainda a consumia. Ei, venham! Gritou um amigo. Mas logo após, um grito cortante ecoou pela multidão. O coração de Ana parou por um segundo. A rápida confirmação do que era carregava um peso nauseante. A luta que escolheram agora custava caro. Ela virou-se, e um pânico crescente a invadiu. O olhar de Pedro procurava o dela, desesperado, enquanto a tensão aumentava. Alguém foi ferido. A voz de Ana se quebrou em um sussurro. O que ela não esperava era que não se tratava apenas de um desconhecido. Era alguém próximo. A necessidade de proteção se misturava à urgência de lutar. E no fundo, engrossava a linha entre o que era certo e o que precisava ser feito. Ana sabia que aquele momento mudaria tudo. Como poderia escolher entre a justiça e a segurança de quem amava? E cada segundo que passava a levava mais perto de decidir. O que estava prestes a acontecer poderia transformar não apenas as vidas deles, mas toda a luta pela liberdade. Será que ela tinha força suficiente para enfrentar essa nova verdade? Com os gritos e a fumaça envolvendo-os, Ana percebeu que o verdadeiro teste de coragem estava apenas começando. Ana sentiu um frio na barriga, como se o chão estivesse se desfazendo sob os pés. O grito que ecoara agora reverberava em sua cabeça como um tambor ensurdecedor, e a imagem de quem tinha caído se espalhava como uma mancha de dor em seu peito. A multidão, agora em um frenesi, parecia uma tempestade de emoções, indo e voltando em uma dança macabra de pânico e raiva. Não, por favor. Ela sussurrou para si mesma, enquanto tentava forçar os pés a sair do lugar. Pedro a puxou pelo braço, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Ana, precisamos sair daqui. Isso só vai piorar. Mas a urgência da situação não apagava o brilho da convicção que ardia em Ana. Esperamos tanto por isso.
Não podemos simplesmente desistir agora. Sua voz saiu mais alta do que pretendia, chamando a atenção de pessoas ao redor. Várias cabeças se voltaram, e os olhares pareciam buscar uma centelha de esperança. Um jovem, que Ana reconhecia como um amigo do bairro, levantou uma pedra. Se não lutarmos, eles vão nos amedrontar para sempre. Ele gritou, sua voz cheia de fúria e desespero. Aquelas palavras se tornaram um combustível, reacendendo a chama na multidão. No entanto, a cena estava se agravando. Membros da polícia começaram a avançar, e os batimentos cardíacos de Ana pareciam se sincronizar com os passos pesados dos oficiais. O que estamos fazendo aqui? Pensou. Qual é o preço da liberdade que estamos dispostos a pagar? Mas, no fundo, ela sabia que a luta não era apenas dela. Era pela mãe, pelos amigos, por todos que sonhavam com dias melhores. Quando outro grito cortou o ar, Ana virou-se rapidamente. O cenário mudava em um piscar de olhos. A multidão se tornava um mar de corpos se movimentando freneticamente, pessoas empurradas em todas as direções. A sensação de claustrofobia tomou conta dela. O facão da dúvida cortou suas esperanças. Pedro? Ela o chamou, mas, ao formar as palavras, percebeu que ele estava a alguns passos de distância, olhando com um semblante desesperado. Ele hesitava, a luta interna visível em seu rosto. Nós precisamos ficar juntos. Olhando as coisas se desenrolarem assim, não é certo. Neste momento, tudo à sua volta pareceu desacelerar. Os rostos conhecidos, as expressões de pânico, as mãos que se erguiam em busca de resposta. Havia uma energia palpável que pulsava naquela massa humana. A luta, a dor, a esperança. Tudo se misturava em um só grito. Seja o que for, não podemos abandonar uns aos outros. Ana gritou, sentindo uma onda de coragem encorajar seus movimentos. Era um grito que não mandava apenas uma mensagem de resiliência, mas lembrava a todos que ali estavam que, apesar do caos, ainda havia algo maior que os unia. No impulso, ela correu na direção de Pedro. Quando ele a viu se aproximar, uma centelha de alívio cruzou seu olhar. Eu sei que não está fácil, mas precisamos continuar. Ana meteu a mão no bolso e retirou algo que havia guardado. Era uma faixa de pano, colorida, uma lembrança de suas mobilizações anteriores. Vamos levantá-la. É um símbolo, uma bandeira por tudo que acreditamos. Quando começaram a erguer a faixa entre eles, as vozes na multidão começaram a unir-se em um coro poderoso. Umas palavras soavam em uníssono, e cada vez mais pessoas se juntavam, levantando os braços e se tornando parte daquele momento. O gás lacrimogênio, os gritos e as ameaças da polícia pareciam se tornar apenas um pano de fundo para aquela nova revolta. Mas no fundo, uma nova preocupação se formava em sua mente. Quem mais haveria de se machucar? Essa batalha poderia levar tudo o que amavam a um futuro incerto. E se a luta os transformasse para sempre em algo que nunca imaginaram ser? As palavras de Pedro ecoavam, mas agora com um peso diferente. Ana, precisamos estar preparados para o que pode vir. O teste que enfrentariam ainda estava por vir e cada segundo que passava, isso se tornava mais claro. Ela sentiu a adrenalina pulsar nas veias e percebeu que a coragem era apenas uma parte do que estavam enfrentando. O importante mesmo era saber se estavam prontos para tudo o que estava por vir. Será que no meio da luta, ainda seriam capazes de manter a unidade que tanto precisavam? No horizonte, o futuro ainda se desenhava incerto, mas a determinação dela só crescia. E enquanto o impacto da batalha se aproximava, Ana não sabia que aqueles momentos poderiam mudar suas vidas para sempre. O que estava prestes a acontecer poderia quebrar o grupo ou fortalecê-los como nunca. Seria a hora da verdade, envolvendo amigos e desconhecidos em uma única luta por liberdade. O vento começou a soprar mais forte, trazendo consigo um cheiro acre que queimava as narinas. A faixa colorida agora tremulava, um estandarte que representava todas as esperanças e sonhos que aquelas pessoas carregavam. Ana olhou para Pedro, e a expressão dele era um misto de determinação e medo. Era como se estivessem diante de um precipício, prestes a dar um salto sem saber o que os aguardava do outro lado. Os gritos da multidão ecoavam, e o barulho dos botões de gás e das ordens dos oficiais soavam como uma orquestra dissonante, imperturbável. Mantenham-se unidos. Não podemos deixar que eles nos dividam. Ana gritou, sua voz cortando através do caos ao seu redor. A resposta foi um rugido uníssono de apoio e coragem. Eram pessoas de todos os cantos, todos com dores, histórias e esperanças similares. Era o que eles precisavam, um só coração pulsando. Mas à medida que a tensão aumentava, a força do coletivo também atraía olhares perigosos.
Ana percebeu um grupo de policiais armados se movendo em direção à frente do protesto, suas fisionomias severas e determinados a dispersar o que consideravam uma ameaça. Pedro, vamos recuar um pouco, gritou Ana puxando-o de volta. Mas a energia da multidão parecia hipnotizá-lo. Ele balançou a cabeça em negativa. Não, não agora. Precisamos lutar. As palavras dele causaram um choque em Ana. Era verdade, aquela luta era mais que uma batalha física, era uma luta pela alma de todos que estavam ali. Mas a noção de perder Pedro naquele momento a aterrorizava. Enquanto os sentimentos duelavam dentro dela, uma ideia brilhante surgiu. Se nos dividimos, vamos quebrar nossa força. Precisamos recuar um pouco, criar uma nova estratégia. Podemos nos reorganizar e avançar juntos, sugeriu Ana, tentando encontrar um meio termo. Ele olhou nos olhos dela, e a hesitação era clara. Você acha que isso vai funcionar? Eles não vão parar de atacar só porque estamos reorganizando. Talvez não, mas temos mais chances juntos. Olha ao redor. Isso aqui é uma maré de esperança. Sua voz parecia acalmá-lo, e a tensão em seus ombros começou a se desfazer. Ana começou a se mover em direção à lateral, puxando Pedro para acompanhá-la. Ao olhar ao redor, viu outras pessoas fazendo o mesmo, formando pequenos grupos, mantendo a determinação acesa. A bandeira que levantaram ainda tremulava vibrante, mas agora refletia a luta interna de cada um daquele grupo. Não apenas lutavam contra a opressão, mas também pela unidade e pelo pertencimento. Do outro lado, um barulho ensurdecedor de granadas de gás lacrimogênio cortou o ar, e um cheiro intenso invadiu o espaço. O pânico rapidamente tomou conta novamente. As pessoas começaram a correr, tentando fugir da nuvem tóxica. Ana e Pedro se abraçaram, buscando proteção e, ao mesmo tempo, tentando manter os outros próximos. Temos que nos mover agora. Pedro gritou no ouvido dela, a urgência em sua voz quase tapando os sons da confusão. Ana sentiu e juntos começaram a se afastar. Mas ela percebeu algo que a fez parar no meio da correria. Um grupo de idosos e crianças havia ficado para trás, paralisados pelo medo e pela incerteza. Pedro, temos que ajudá-los. Ela exclamou, apontando na direção do grupo vulnerável. Um novo desafio se erguia à sua frente. Não podemos deixá-los sozinhos. Sem esperar por resposta, Ana começou a correr na direção deles, seu coração batendo forte. Uma onda de coragem e desespero a guiava. O que aconteceria se não conseguissem alcançá-los? As incertezas recomeçaram a crescer, mas a determinação em seu passo se tornava mais forte. A ideia de deixar alguém para trás era insuportável. E no instante em que alcançou o grupo, quando estendeu as mãos para ajudar, sentiu que a luta não estava apenas em suas mãos, mas também em seu coração corajoso. Vocês não estão sozinhos. Venham conosco. Mas um estrondo a fez parar novamente. Nesse momento, um dos policiais ergueu uma arma em direção a eles. O futuro que parecia promissor de repente escureceu. Será que a bravura de Ana conseguiriam mantê-los unidos, ou haveria mais perdas a caminho? Ana engoliu em seco, sentindo cada batida do seu coração. O que aconteceria agora? A hora da verdade estava prestes a chegar. O tempo parecia ter parado. O barulho ensurdecedor da multidão era agora um eco distante, enquanto Ana fixava os olhos na arma apontada para eles. O policial estava ali, imperturbável, seus olhos frios como aço. O mundo em volta borrava-se em uma névoa de desespero, e Ana sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Voltem! Voltem todos! Gritou o policial, sua voz cortante como vidro. A multidão hesitou, o pânico reverberando em cada rosto. Havia risos, lágrimas, a mistura de emoções de quem não sabia se o que enfrentava era uma luta ou um fim. Pedro estava ao lado de Ana, seus olhos transbordando uma mistura de coragem e medo. Ana, o que vamos fazer? Ele questionou, a urgência em sua voz quase quebrando. O grupo de idosos e crianças ainda estava paralisado, incapaz de se mover. Precisamos mostrar a eles que somos mais fortes juntos, disse Ana, tentando acalmar Pedro e de alguma forma ao grupo. Sua mente fervilhava com possibilidades, mas a incerteza a assombrava como sombra. Se apenas gritar ou correr não funcionasse, qual era o próximo passo? Temos que nos unir, disse ela, virando-se para o grupo. Se nós formos um, eles não podem nos parar. Ouvindo suas palavras, algumas pessoas começaram a dar um passo à frente. Um homem de cabelos grisalhos segurava a mão da neta, enquanto uma mulher começou a se mover lentamente na direção de Ana, um símbolo de resistência. Ana respirou fundo e começou a caminhar de volta sem tirar os olhos da arma. Nós não estamos aqui para brigar, estamos aqui por justiça. Sua voz ressoou, e novos rostos começaram a se juntar a eles.
Uma onda de força crescente pulsava como um rio desejando encontrar seu caminho. O policial, percebendo a coragem que brotava do grupo, hesitou. Ana se sentiu preenchida por uma nova esperança, sabendo que cada um de seus aliados carregava uma parte daquela luta. Ela levantou as mãos, mostrando que não carregava armas, apenas determinação. O grupo estava agora unido, uma muralha de esperança se formando. Ana olhou para Pedro, que já tinha se juntado ao movimento, preparando-se para o que estava por vir. Eles eram mais do que apenas a soma de suas partes. Eram uma força viva, pulsando com a determinação de mudar o que até então parecia impossível. Fiquem juntos, ordenou Ana, o coração ressoando com a bravura do momento. O policial continuava ali, mas a hesitação se transformou em dúvida. Ele olhou ao redor, e Ana sentiu que ali estava o ponto de virada. Então, um grito arrastado cortou o ar. Cuidado! Uma bomba de gás lacrimogêneo voou em direção ao grupo. O instante se transformou em um caos desenfreado. As pessoas começaram a correr, mas Ana gritou com toda a força que tinha. Mantenham-se firmes. Não deixem que o medo nos divida. Com cada palavra, uma centelha de coragem iluminava seus rostos. O chão parecia tremer sob seus pés, mas a união trazia um sentimento imbatível. Pedro, agora ao lado dela, segurava sua mão, seu olhar tão firme quanto o dela. A nuvem de gás começou a se espalhar, e Ana percebeu que o tempo estava se esgotando. Precisariam se mover, lutar, mas com estratégia. Era o momento em que a esperança e a resistência poderiam se entrelaçar ou se desintegrar. Vamos avançar. Se não lutarmos, nunca saberemos até onde podemos ir. No entanto, no fundo de sua mente, uma pergunta fervilhava. Estava Ana pronta para o que viria? Para que consequências essa batalha os levaria? A hora da escolha se aproximava, e o futuro poderia mudar numa fração de segundo. A tensão estava no ar, e a incerteza da luta contra a opressão pulsava em cada coração presente. Mas em meio àquelas sombras do desconhecido, cada passo em frente poderia fazer toda a diferença. O que realmente estava em jogo? A coragem agora era a única chance de sobrevivência. E Ana se sentiu mais determinada do que nunca a moldar a realidade ao seu redor. O que viria a seguir era uma pergunta que ecoava, à espera de resposta. A bomba estourou no chão e a nuvem de gás lacrimogêneo começou a se espalhar, engolindo o ar ao redor com uma sensação sufocante. Ana sentiu seus olhos arderem, enquanto a tosse tomava conta dela. A luz do dia parecia desaparecer, e o desespero tocou o fundo de seu ser. Mas em meio ao caos, algo dentro dela se agitou. Pedro, aqui. Ela puxou a mão dele, sentindo a firmeza de seu toque. Precisamos encontrar um lugar onde o gás não chegue. O grupo começou a se dispersar, mas Ana e Pedro se mantiveram juntos, guiando-se pelas vozes que clamavam por socorro. A multidão estava desesperada, correndo como formigas sem teto. Ana não podia deixar que aquele ímpeto os dividisse. Uma ideia surgiu. Poderiam usar aquele momento de caos para se proteger e fortalecerem a união. Todo mundo. Fiquem perto de mim. Chame quem você conhece. Sua voz, mesmo sem fôlego, estava cheia de determinação. Um pequeno grupo começou a se formar ao seu redor, ignorando o terror que o cercava. O que fazemos? Questionou uma mulher com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana olhou para ela, se sentindo parte daquela dor. Precisamos nos mover para a esquina, atrás daquelas árvores. É mais seguro lá. Ana apontou para um local ali perto e começou a se mover rapidamente. Pedro a seguiu, puxando outros atrás deles. Sentindo o grupo agindo em uníssono, um sopro de esperança começou a crescer dentro de Ana. Ali estavam pessoas comuns, com uma vontade genuína de mudar. Ela se lembrou de como sempre foram divididos, mas agora a união era palpável. Como uma vacina contra o medo, formavam um escudo de coragem. Assim que chegaram ao abrigo, Ana se virou para o grupo, respirando fundo. Vamos usar esse momento. Se ficarmos juntos, podemos superar tudo. Nossa luta não é apenas contra eles, mas pela justiça, pela paz. Um aplauso por cada um que teve coragem de vir até aqui. Ao seu redor, mãos começaram a se levantar, palmas se batendo, as vozes se unindo num canto coletivo de resistência. Ana podia sentir a energia se acumulando. Era como se seus corações pulsassem em um só ritmo. O medo começou a dar lugar à determinação. A mulher que havia questionado Ana antes sorriu, e outros começaram a se encorajar, aquecendo o ambiente com corações valentes. Mantenham-se firmes. Ana clamou novamente. Se não lutarmos agora, quando então? Mas ainda havia algo no fundo da mente que a atormentava. O policial ainda estava lá, do outro lado da rua com a arma erguida. E de repente ele começou a se mover, cercado por outros oficiais. Ele conferiu a situação mais confuso do que antes e então, algo inesperado aconteceu.
O rádio preso em seu cinto chiou, e uma voz alterada ecoou pelo ar. Retirem-se. A ordem é transmissão de gás. Ana paralisou. A sensação de que algo muito maior poderia acontecer a deixou inquieta. Aquilo não era apenas um episódio isolado. Era parte de algo muito mais profundo de que eles não tinham consciência. O que estava realmente se desenrolando ali? Então, um estrondo ensurdecedor sacudiu a cidade do outro lado da praça. Um clarão iluminou o céu. Ana, olhe! Pedro exclamou, apontando para a confusão que começou a se formar em direção ao som. A tensão aumentava, enquanto o desconhecido se aproximava. O que poderia acontecer a seguir? E o destino deles estava prestes a ser decidido. Ana sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo, e a pergunta ecoou em sua mente. Estava ela pronta para o que viria? Um novo capítulo estava prestes a se abrir, e ninguém sabia quais tragédias ou triunfos o aguardavam. Uma nova batalha começava. A fumaça do gás lacrimogênio ainda pairava no ar, mas o som ensurdecedor e os clarões de explosões à distância mudaram o direcionamento da tensão que antes consumia a multidão. Ana, com o coração acelerado, se perguntava se ainda havia algo a ser feito. Percebeu que o verdadeiro teste de coragem estava apenas começando. Precisamos sair daqui antes que os tumultos se espalhem para cá, gritou Pedro, puxando o braço de Ana com força, tentando guiá-la para longe da confusão. Mas Ana se recusava a se mover. Ela precisava entender o que estava acontecendo e, principalmente, a vida daqueles que estavam ao seu redor. Olhe para eles. Ela apontou para o grupo de pessoas que haviam formado uma barreira de proteção entre a polícia e os manifestantes. Eles não vão desistir. Nós temos que nos unir a eles. O olhar de Pedro se aventurou entre a parcela de segurança que criaram e a inimiga avanço dos oficiais, que agora pareciam mais determinados do que nunca. O clima de guerra estava a um passo de se concretizar. Mesmo assim, a chama de esperança estava acesa, e a coragem começava a brilhar nos rostos ao redor. Ana respirou fundo e começou a interagir com os que estavam próximos. Vamos lá. Juntos somos mais fortes. Se formos um só, nada vai nos parar. O grupo começou a repetir suas palavras. Um coro crescente que ecoava pelo ar agora tomado pela bruma do caos. Quando a primeira linha de manifestação começou a se mover como um grande organismo pulsante, a adrenalina encheu a cidade. O sentido de união pairava sobre eles como um manto invisível de esperança que desafiava a opressão. Estamos aqui pela nossa dignidade, por nossas famílias, por todos que amamos. Ana gritou, elevando a voz acima do tumulto. Pedro, agora ao lado de sua irmã, segurou a mão dela mais firme. Estamos juntinhos, Ana. Vamos, um passo de cada vez. Enquanto se moviam, Ana percebeu que conhecia rostos ao seu redor. Aqueles que antes eram estranhos agora eram parte de sua luta. Havia algo poderoso em se sentir parte de um todo. Os policiais, em sua formação afunilada, pareciam hesitar pela primeira vez. A determinação no olhar de Ana, refletida em seus companheiros, criava um novo sentimento de resistência. E no instante em que o grupo começou a se mover, o tempo pareceu parar. Vários manifestantes ergueram os punhos ao céu, e a conexão se revelava. Recusem-se a obedecer ao medo. Estamos aqui por uma razão. E ali, sob a pressão do momento, um grito coletivo ressoou. A cidade estava viva com um novo senso de propósito que pegou de surpresa os defensores da ordem. O efeito de impacto foi inegável. No jogo do poder, eles estavam mudando as regras. Mas, naquele clima de esperança, Ana não podia ignorar as sombras à espreita. Um pânico crescia em seu peito ao lembrar de Dona Maria, sua mãe doente, sozinha por trás das paredes de casa. Pedro, exclamou, olhando nos olhos de seu irmão. E se algo acontecer com a mamãe? Precisamos voltar para ela. Pedro hesitou, a preocupação refletida em seu olhar também. Eu sei, Ana. Mas não podemos deixar tudo para trás. Você viu o que acaba de acontecer? A afirmação de Pedro parou no ar. A lembrança do ocorrido em suas mentes reforçava que aquele não era o momento de retroceder. As pessoas estavam ali pela liberdade, pelos sonhos, pela luta de quem ainda não tinha uma voz. A decisão que estava prestes a ser tomada ressoava em cada pulsar de seu coração. Precisamos ter fé. Juntos, vamos lutar pela mudança. Ana tornou a gritar e, com isso, a multidão parecia unificada por um só batimento. Mais pessoas chegavam, e o movimento se tornava cada vez mais forte, resistente. E quando as linhas que separavam os diferentes grupos de manifestantes começaram a se misturar, um sentimento de invencibilidade percorreu o ar. O sorriso de Pedro era um alento, refletindo a determinação e a coragem que Ana sentia florescer dentro de si. Era a hora de avançar. Naquele exato momento, o gás lacrimogênio pareceu se dissipar devido à força da união.
O que antes separava as pessoas agora se tornava uma oportunidade de se juntarem para uma nova realidade. Ana ajudou Pedro a se erguer, e juntos moveram-se em direção ao centro da confusão, onde as vozes se uniam numa cacofonia de resistência. Nada poderia matá-los. A força da vontade era imbatível. O clima mudará, e no silêncio que se seguiu, a verdadeira transformação começou a surgir. Um novo propósito, uma nova batalha, luta, dor, esperança. Tudo agora se entrelaçava em um único fio forte como aço. Finalmente, Ana soube que a luta mais difícil ainda estava por vir. No entanto, não importava o que acontecesse adiante. Aquilo era sobre seus princípios, por tudo que valia a pena lutar. O que a vida havia ensinado durante todos aqueles anos era que, no fundo, nada era mais forte do que um coração unido. E naquele instante, naquele espaço de tempo, Ana sentiu-se parte de algo muito maior. A transformação havia começado. O futuro estava finalmente em suas mãos. O ciclo da luta se renovava e naquele campo de batalha, naquela cidade que ela amava, estavam alimentando a esperança de que tudo poderia mudar. As grandes mudanças não ocorrem em dias comuns. São feitas em momentos de coragem que se erguem acima da dor. Tudo diante dela agora pulsava como um só, o clamor por justiça. E não havia como voltar atrás. Se este momento de superação te tocou, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias de transformação cheguem a mais pessoas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa luta inspiradora. Comente suas reações e sentimentos sobre essa conclusão emocionante. Juntos, vamos continuar fazendo história.